Dapa no Continua. final desse vídeo. Mas uma coisa que eu posso adiantar pra vocês é, aparentemente o Dapa evolui com o tempo. Tá gostando de ver esse vídeo aqui? Então se inscreve aí. A gente tá quase com 1.300.000 inscritos. Muito obrigado por isso. No hemisfério norte, como a gente viu na primeira parte, o mundo estava enfrentando um grande problema com os Quetzalcoatlus, que é um dinossauro da família dos Azhdarchidae. Espero ter pronunciado certo. Azhdarchidae. A GEPAC finalmente está conseguindo agir para cima dessas coisas. Eles têm se reproduzido e se espalhado por todos os Estados Unidos bem rápido. A GEPAC já conseguiu confirmar 19.735 abates dessa criatura, sem muitas perdas de soldados inclusive. Eles tiveram perdas, mas não muitas. Mas convenhamos que não ter perda nenhuma nessa operação era quase impossível. E bom, além daquele imposto anterior só para manter a GEPAC funcionando, agora todos os cidadãos vão ter mais 10% de imposto em sua renda. Afinal, pagar o salário dos soldados, pagar os suprimentos, armas, coletes, balas, granadas, carros, gasolina, medicamentos, todas essas coisas são caras. E é você que tá pagando. E não me entendam mal, eu não tô bravo que tô pegando meu dinheiro pra ajudar os soldados que estão na rua me salvando. É só que a gente é cobrado imposto desde sempre, desde muito antes de qualquer crise. E cara, a gente tá falando dos Estados Unidos. É sério que precisam cobrar 2 impostos e um deles ainda é 10% da tua renda? Caso vocês não saibam, cobrar 10% da tua renda é muita coisa. E essa taxa ainda vai aumentar. E bom, lembram que eu disse que a GEPAC divulgou que poucos soldados tinham morrido na operação? Então, defina poucos, porque o total de perdas foram de 987 soldados. É quase 1.000 mortes. E apesar da GEPAC ter abatido várias daquelas coisas voadoras, elas se reproduzem rápido demais. Já tem mais de 500 mil por aí. E sinceramente, o maior problema que a gente tem aqui agora, o mais questionável, são algumas decisões tarifárias que a GEPAC assumiu. Essa guerra contra os Quetzalcoatlus já custou mais de $1 bilhão. E esse valor vai dobrar. E são os civis que estão pagando por isso. E vendo esse rombo absurdo, a GEPAC tomou uma decisão muito controversa. A GEPAC isentou bilionários e empresas multibilionárias de qualquer imposto, mas apenas se essa pessoa tenha feito contribuições financeiras significativas para o mundo. É isso mesmo que tu viu. O bilionário lá que enfiou na cabeça que tem que ir para Marte não vai pagar um centavo desse rombo, porque ele quer ir para Marte. Agora você que pega ônibus todo dia, e sim, mesmo com todo esse caos tu tem que ir trabalhar, você que tá indo trabalhar todo dia vai ter que pagar de 10 a 15% do seu salário para a GEPAC para financiar essa lite com isso. Algumas cidades já estão livres de Quetzalcoatlus, mas outras não. E nós temos um repórter ao vivo numa dessas cidades agora. Vamos botar um repórter onde tem um bicho voando faminto, vai dar bom. Esse aí é o Corbin Brenner, e ele tá ao vivo diretamente de Nova York. Quando esse mano entra ao vivo, ele só fala que já tem um tempo desde a última vez que eles viram um Quetzalcoatlus voando por aí. Ele chegou a falar com alguns correspondentes locais e nada, até agora. Isso porque o mano é refutado com uma das melhores atuações que eu já vi. I'll update you as I get more information. Back to you. Leave the camera. Go, go, go. Não é só a melhor atuação, a gente também tem o melhor CGI. Como num passe de mágica, nada que a humanidade faz para parar essas coisas adianta. Um ataque massivo dessas coisas caiu sobre a população. Os soldados não são suficientes para bater essas coisas. Afinal, são muitos. Essa espécie que tem aparecido agora é mais forte e quase impossível de abater com armas de calibre mais alto. Foi confirmado que eles apareceram lá na Romênia, mas migraram em grande escala para a costa leste dos Estados Unidos. E o porquê deles estarem fazendo isso ainda é um mistério. E já vamos para mais uma fofoquinha. Diretamente do Canadá, o zoológico de Toronto está sob investigação. Como foi dito no vídeo passado, mamutes que estavam extintos e apareceram foram parar em zoológicos. Pois bem, um funcionário desse zoológico de Toronto soltou ao ar livre um filhote de mamute. Segundo ele estava salvando esse mamute. Mas do que? Bom, tem uma doença dentro desse zoológico. Alguns funcionários e outros visitantes estão bem doentes. Um mamute que estava enjaulado também. A princípio por tuberculose. Mas posteriormente foi descoberto que esse laudo de tuberculose do mamute é falso. O zoológico criou esse laudo falso para tentar encobrir qual doença é essa que tá no mamutes e humanos. Na verdade, me admira nenhuma nova doença ter surgido ainda com essas novas espécies andando pela Terra. Surpreso que foi aparecer só agora. O funcionário que libertou o mamute foi demitido e o mamute permanece desaparecido. Agora vamos pra França. A França ainda não tinha dado as caras nessa série. E honestamente, a criatura que apareceu por lá, pra mim, é uma das piores. Isso porque o que apareceu lá não é um dinossauro e nem parecido com nada que a gente viu até agora. O que apareceu na França foi
foi um inseto gigante, mais especificamente o Meganeura. A coisa mais próxima que a gente tem de um Meganeura hoje em dia é uma libélula. Ambos carregam algumas semelhanças. E qual a ameaça que isso aí representa para os humanos? Nenhuma. Essa coisa só ataca humanos se ele se sentir ameaçado. E sabe o que mais só age se sentir ameaçado? Baratas. Esse bicho aí só come anfíbios, alguns insetos e plantações. E esse é o problema. A presença dessa coisa quebrou o setor agrícola da França e também o turismo. Quer dizer, olha o tamanho dessa coisa comparado a um ser humano. Qual é o ser humano que vai querer botar o pé na França agora? Basicamente, a presença dessa coisa fez a França quebrar completamente. E em resposta a essa crise, a GEPAC fez o seguinte: o recomendado é manter tuas janelas e portas travadas. Ninguém entra ou sai de casa. Ó, memórias de A Not Human. Por que travar tudo? Uma nova força-tarefa vai sair nas ruas com, pasmem, pesticida. É isso mesmo que tu ouviu. A GEPAC botou soldados nas ruas com mortem pra esses bichos. Parece até piada, uma piada perigosa. Isso porque esse pesticida que a GEPAC tá usando é um pesticida experimental criado por eles. E, bom, todo mundo tá inalando esse troço. Nisso a GEPAC foi questionada se eles fizeram testes antes de usar. E não, eles não fizeram. E pior, a GEPAC não quis divulgar os ingredientes desse pesticida. Esse pesticida aí é tipo peido de mãe. Tu cheira quieto. Que analogia ruim. Eu tô achando sensacional que até aqui a GEPAC não tá fazendo o menor esforço pra não ser odiada. Eu tô me perguntando se tem como ficar pior. É claro que tem, porque agora a gente vai pro Brasil. Uma moça chamada Camila Nascimento foi encontrada sem vida de forma brutal. Ela foi dilacerada por mordidas de um predador muito agressivo. Mais agressivo que um urso ou um leão. A gente tá falando de um... O destruidor reivindica sua presa. O tigre dente de sabre. Lola! Lola! Do you want some treats? O que mais me assustou nisso tudo é o fato que a Camila Nascimento brasileira fala inglês. Meus amigos, Dente de Sabre, o Diego da Era do Gelo, ele tá de volta e no Brasil. Curiosidade, eu achei meio aleatório o Dente de Sabre aparecer no Brasil, mas pesquisando eu descobri que sim, ele já viveu no Brasil. Sempre bom pesquisar antes de dizer que o criador errou em alguma coisa. Por todo o Brasil, buracos surgiram no chão e essa criatura emerge deles. A sua força, agilidade e táticas de emboscada colocam ele como o predador mais perigoso a aparecer até agora. Isso aos olhos da GEPAC. A GEPAC tá precisando mandar soldados pra cá, só que tá faltando gente, então eles focaram em estados maiores, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e lá vai pedrada. Com isso, estados menores procuraram proteção em fontes questionáveis, traficantes. Nesse cenário onde tem dente de sabre por todo canto, o tráfico começou a tentar abater essas coisas. A venda de armas ilegais em bocas de fumo ficou mais acessível. Qualquer um pode ter uma arma pra se defender agora, basta o teu dinheiro e a coragem de ir lá comprar. Enquanto a GEPAC não consegue mandar mais soldados pra todos os cantos do Brasil, as pessoas precisaram recorrer a esse tipo de segurança. E, meus amigos, as coisas não estão melhorando. O número de buracos só tem aumentado desde a prisão do Daba. Com isso, muita gente tá ficando sem casa. Um buraco pode surgir ao lado da tua casa e te arrastar pra dentro. Ou então um buraco pode literalmente surgir no meio da tua sala. A GEPAC tinha prometido realocar essa galera que ficasse sem casa. E, bom, eles voltaram atrás dessa decisão. Se tu ficar sem casa agora, tu é um sem teto e ponto. A GEPAC voltou atrás dessa decisão alegando falta de verba. Pois é, imposto atrás de imposto pra financiar essa galera e em troca tu fica sem seguro de casa, seguro esse que havia sido prometido. A única segurança que tu ganha da GEPAC é inseticida e instruções do que fazer. É só isso. Enquanto isso, bilionários e empresas não estão sendo taxados em nada. Os buracos abertos do fundo do mar estão começando a jogar mais água ainda no mar, aumentando o nível dos mares, provocando inundações e tsunamis. E a GEPAC não vai ajudar quem vai ficar sem casa. E pasmem, esse é o pronunciamento da GEPAC pra tudo isso. A história mostrou que a humanidade pode se adaptar. A humanidade se adaptará.
Primeira hora de observação do Daba. Tudo isso que a gente vai ver agora é um pesquisador da GPAC nos contando. O seu nome é Adron Holloway. E ele questionou a GPAC por que eles estão monitorando o Daba e outras criaturas ao invés de só abater eles. E, bom, ele não teve resposta. A GPAC basicamente mandou pra ele um faz o teu trabalho aí. E apesar de curioso, esse cara tá fascinado com o trabalho dele. A equipe dele tá sendo designada a cuidar especificamente do Daba. E apesar de ser legal estudar essa coisa, manter ele alimentado demanda o sacrifício de vários animais. Mas mesmo assim, ele quer ver o que eles vão tirar desse